Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esta centopeia aqui, ó, que ficou uma fofura. Eu espero que vocês gostem. Antes de ir para nossa lista de materiais, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para você receber o vídeo assim que a gente postar aqui uma aula nova. E deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para que todo mundo entre neste mundo de fofura aí, que é o nosso canal. Então, para não demorar muito, já vamos para nossa lista de material. Bom, então aqui para nossa aula de hoje, eu vou estar usando 3 cores que a gente vai usar mais quantidade, tá? Mas um novelo de cada é o suficiente e tem sobra. Primeira cor aqui, ó, 76,50, tá? Todas que eu tô usando são fio amigurumi. Ó, fio amigurumi. Próxima cor, 31,31, que é esse tom de rosa mais clarinho. Um outro tom de rosa mais escuro, que é o 31,82. E para fazer apenas alguns detalhes, que vai ser bem pouquinho, apenas sobrinha, o branco, que é o 80,01. Além dessas linhas, eu vou estar usando a agulha de crochê de 2,5 milímetros, agulha de tapeçaria, tesoura, alfinetes, marcadores de ponto, olhos com trava de segurança número 8 e também vou usar o enchimento, tá? A nossa lista de material é essa, então vamos já para a nossa aula. Ó, eu vou começar aqui utilizando o tom mais escuro de rosa, tá? Então, como sempre, nós vamos começar fazendo um anel mágico. E dentro deste anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vou colocar aqui os meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz os 6 pontos baixos, fechei o meu anel mágico, já vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto. E agora, nesta segunda carreira, para cada ponto que nós colocamos aqui no anel mágico, nós vamos fazer um aumento. Será um aumento por todos os pontos. A gente havia feito 6 pontos baixos e agora, nesta segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Próxima carreira será de um ponto baixo e um aumento. Essa será a nossa sequência por toda a carreira, ó. Fiz um ponto baixo, neste próximo fiz um aumento. No próximo, ponto baixo, no seguinte, faço o meu aumento. E eu vou continuar desta forma por toda a carreira, onde vamos ficar com 18 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos, um para cada ponto de base, e no seguinte, nós fazemos o aumento. Esta vai ser a nossa sequência por toda a nossa carreira. 2 pontos baixos e um aumento, ficando no final desta carreira com 24 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos. Fiz o meu terceiro e no seguinte eu faço um aumento. Esta vai ser a nossa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e um aumento, ficando no final desta carreira com 30 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Essa será a nossa sequência, ó. Fiz os 4 pontos, em seguida, faço o meu aumento. Vou fazer assim por toda a carreira, e no final dela, eu vou ficar com 36 pontos. Eu vou continuar desta forma, fazendo aumentos, até ficar com 8 carreiras, onde vai ser 6 pontos baixos e um aumento,
onde nós ficaremos com 48 pontos. Então, eu vou terminar aqui esta minha carreira de 4 pontos e um aumento, fazer a próxima com 5 pontos e um aumento, e a seguinte com 6 pontos e um aumento, onde eu vou ter 48 pontos. Fiz aqui todas as minhas carreiras de aumento. Agora, da carreira número 9 até a carreira de número 16, nós faremos apenas ponto sobre ponto. Serão 8 carreiras, onde não faremos aumento e nem diminuições. Aqui no começo, a gente pode colocar um marcadorzinho aqui, ó, na carreira anterior, no primeiro ponto, pra gente começar a contar as nossas carreiras retas. Então, ó, a partir desse marcador, a próxima carreira já é a minha primeira carreirinha reta. Então, eu vou fazendo aqui, ó, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, até ficar com 8 carreiras retas, sem aumentos e sem diminuições. Vou fazer aqui as minhas 8 carreiras e quando eu terminar, eu já venho pra gente dar continuidade. Já fiz aqui as 8 carreiras sem aumentos e agora nós vamos começar as carreiras de diminuição. Então, agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e os 6 pontos baixos. Em seguida, faço a minha diminuição. E essa vai ser a nossa sequência por toda a carreira. Faço 6 pontos baixos e em seguida faço a diminuição, ficando nesta carreira com 42 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Aqui eu já fiz 3, 4, 5 pontos baixos, em seguida a diminuição. E nós vamos fazer desta mesma forma até chegarmos no final da carreira, onde ficaremos com 36 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Ó, aqui eu já fiz meus 4 pontos baixos, em seguida, faço a diminuição. E eu vou seguir desta mesma forma até chegarmos no final da carreira, onde ficaremos com 30 pontos. Então, vou continuar aqui, 4 pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, nós faremos 3 pontos baixos e a nossa diminuição. Aqui eu fiz 2 e o meu terceiro ponto baixo. Em seguida, faço aqui a diminuição, eu vou continuar desta mesma forma por toda a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição, onde nós ficaremos com 24 pontos baixos. Vou terminar esta carreira e vou fazer a próxima seguindo este mesmo padrão. Nesta carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, então a próxima será de 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminando esta carreira e a próxima, eu volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui as minhas 2 carreiras que eu havia falado, a carreira com 3 pontos e uma diminuição e a carreira de 2 pontos e uma diminuição. Só falta aqui, ó, a minha última diminuição, então, eu vou vir aqui, ó, para fazer a minha diminuição normalmente. Ó, então, aqui eu já vou fazer a minha troca de cor, tá? Fiz aqui a minha diminuição, só deixei aqui os 2 fiozinhos pra gente já poder finalizar o ponto da diminuição fazendo a troca de cor. Então, vou pegar aqui o meu fio, ó, e finalizar fazendo já a troca. Ajusto aqui o fiozinho de trás para ele não ficar muito solto e eu vou continuar aqui dando sequência ao trabalho.
Agora, aqui, nós vamos voltar a fazer aumentos, porque essa aqui foi a primeira bolinha do corpo, e agora nós vamos já começar a fazer a próxima. Então, aqui, ó, já vou entrar aqui no meu primeiro ponto e fazer o meu primeiro ponto baixo. Esta carreira será uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então, eu fiz aqui, ó, os meus primeiros 2 pontos baixos, em seguida, eu já entro aqui no próximo e faço o meu aumento, onde a gente vai ficar com 24 pontos baixos no final da carreira. Então, eu vou seguir desta mesma forma, fazendo 2 pontos baixos e um aumento até chegar no final da carreira. Aqui, eu já posso, como ele já tá bem presinho, eu já posso cortar o fio que a gente estava utilizando antes, que é o do rosinha mais escuro aqui. Então, eu já posso cortar e deixar ele reservadinho, porque aí, terminando esta próxima bolinha, a gente vai continuar fazendo a terceira bolinha com o fio de rosa mais escuro também. Então, eu vou terminar aqui esta carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer de 3 pontos baixos e um aumento. Então, ó, aqui eu fiz meu primeiro, faço o meu segundo, o terceiro e em seguida eu faço o meu aumento. Então, eu vou seguir esta sequência por toda a carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Deixa eu só explicar aqui para vocês. Daqui em diante, será apenas repetição. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, nesta primeira bolinha, nós vamos fazer nesta seguinte. Agora, nós estamos trabalhando com 3 pontos e um aumento, e nós vamos trabalhar desta forma até chegarmos em 6 pontos e um aumento, ficando com 48 pontos, exatamente como fizemos aqui nesta primeira. Então, terminei as minhas carreiras de aumento, faço as minhas 8 carreiras retas e torno a fazer diminuição da mesma forma que nós fizemos aqui nesta primeira, até ficarmos com 2 pontos e uma diminuição. Ficando com os 2 pontos e uma diminuição, fazemos a troca de cor novamente e começa tudo de novo. É apenas repetição. A mesma coisa que fizemos nessa primeira, vamos fazer agora na segunda, na terceira, na quarta, aí apenas na quinta bolinha que eu vou voltar para finalizar com vocês. Mas também é exatamente a mesma coisa. Na quinta bolinha, nós vamos fazer da mesma forma, aumentos até atingirmos 6 pontos e um aumento, as carreiras retas e as diminuições. Mas como vai ser a última bolinha, quando eu terminar as minhas carreiras retas, eu volto aqui com vocês. Bom, já fiz aqui, ó, as 5 bolinhas. Conforme eu fui fazendo, eu já fui colocando também o enchimento. Tô aqui na minha quinta bolinha, ó, já fiz minhas carreiras retas e já estou nas carreiras de diminuições, faltando aqui, ó, apenas algumas carreirinhas para fechar. Tô na carreira que nós fazemos 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, ó, nesta carreira, como já fechamos bem, já podemos colocar o enchimento para terminar de fechar. Bom, já coloquei o enchimento, agora eu vou continuar fechando. Essa última carreira, fizemos de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. E, em seguida, já fazemos a diminuição. E vamos fazer desta forma por toda a carreira, trabalhando um ponto baixo e uma diminuição, onde ficaremos nesta carreira com 12 pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e eu já volto para a gente continuar fechando. Agora, para essa próxima carreira, nós vamos terminar de fechar aqui. Então,
Para cada pontinho aqui que nós temos na carreira de base, nós vamos colocar diminuição. Serão diminuições por todos os pontos, um total de 6 diminuições, ficando aqui no final com apenas 6 pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui, ó, de fazer, eu fiz 3, vou terminar de fazer as minhas diminuições até o final. E terminando, eu já volto pra gente terminar de fechar e o corpinho aqui da nossa centopeia já vai estar pronto. Fiz toda a diminuição, fechou bem. Eu vou agora esticar a minha laçada. Já posso cortar aqui esse fio. Notem que eu deixei um pedacinho grandinho pra gente poder arrematar. Ó, agora já posso tirar aqui o meu fio guia e o meu marcador também. Esse fio que sobrou aqui, nós vamos passar pela agulha de tapeçaria e fazer aqui o arremate para terminar de fechar aqui o corpinho. Já passei aqui pela agulha de tapeçaria. E agora, nós vamos fechar aqui da seguinte forma. Nós ficamos com 6 pontos baixos nessa última volta que nós fizemos. Agora, pegando apenas a alcinha de trás de cada pontinho aqui, ó, venho aqui pro próximo, pega a alcinha aqui, ó, a alcinha da frente, pegando apenas a alcinha da frente. Venho aqui, pego a alcinha da frente e passo por ela. Passei no primeiro, venho aqui, ó, passo no segundo, podemos fazer assim, para pegar 2 pontinhos de uma vez, aí aqui já estamos no terceiro ponto. E aqui, então, vai faltar agora só mais 3, passo nesses 2 próximos, e agora aqui no último ponto. Passei por todos os pontos, agora é só fechar bem aqui, ó, posso puxar bem essa linha. Vou pegar aqui a minha agulha, ó, e passar bem pelo meinho aqui, ó. E sair em um ponto qualquer aqui, pra baixo da onde nós entramos. E vou puxar. Puxo e aperto bem aqui, ó. Pode ver que ele sumiu, ele fica praticamente a mesma coisa do início do trabalho, olha só. Fica como se fosse um anel mágico aqui. E agora, é só a gente ir passando aqui, ó. Entro aqui, posso sair do outro lado e vou passando assim algumas vezes para arrematar bem esse fio e não correr o risco de desmanchar. Passei algumas vezes aqui, já posso cortar o fiozinho e o corpinho está pronto. E nós vamos começar agora a próxima etapa da nossa centopeia, que vai ser a cabecinha. Bom, eu já comecei aqui, ó, a cabeça da centopeia com o fio marrom, tá? A cor 7650. E eu iniciei da mesma forma como iniciamos também o corpo. Fiz um anel mágico, 6 pontos baixos, e na segunda carreira aumento por todos os pontos. E vai ser exatamente igual àquela primeira bolinha que nós fizemos pro corpo. Então, aqui na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. E eu vou seguir desta forma por toda a carreira, até ficar com 18 pontos. Vai ser a mesma receita que nós usamos para fazer o corpinho, o que nós vamos usar aqui para fazer a cabecinha. Então, eu vou apenas explicar aqui para vocês novamente, para não restar dúvidas. Finalizei essa carreira, vou continuar desta forma até ficarmos com 6 pontos baixos e um aumento. Então, esta carreira é 1 ponto e um aumento, a próxima 2 e um aumento, 3 e um aumento, até ficarmos com 6 pontos e um aumento. Finalizei minhas carreiras de aumento, faço as 8 carreiras retas apenas de ponto sobre ponto.
Finalizei as carreiras retas, vou para as carreiras de diminuições. Então, vou começar com 6 pontos e uma diminuição, em seguida, 5 pontos e uma diminuição, até chegarmos a 2 pontos e uma diminuição, onde eu volto aqui com vocês. Então, eu vou fazer exatamente, ficou com dúvida? Volta o vídeo lá no início, onde nós começamos o corpinho, que vai ser da mesma forma. Faz até ficarmos com 2 pontos e uma diminuição. Fiz aqui as minhas carreiras até chegar em 2 pontos baixos e uma diminuição. Também já coloquei aqui, ó, os olhinhos com trava de segurança. Eles contando aqui, ó, do anel mágico, eu coloquei eles entre a carreira 11 e a carreira 12, com 7 pontos de distância entre eles, tá? Então, eu já coloquei os olhinhos e agora é só a gente encher aqui pra gente já terminar a cabecinha da nossa centopeia. Então, eu vou colocar aqui o enchimento agora. Já coloquei aqui o enchimento, ó, já deu o formato aqui da cabecinha. Agora, para finalizar, nós vamos fazer o seguinte: vou entrar aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde seria o nosso ponto inicial. Fiz o ponto baixíssimo, já posso alongar o meu fio, deixando ele bem comprido, pra gente fazer a costura da cabeça no corpinho da centopeia. Então, aqui eu deixei esse fio bem grandinho aqui, tá? E aí, quando nós formos fazer a montagem, nós vamos costurar ele aqui em cima do corpinho aqui, ó. Mas aí, nós vamos deixar esse por último, para fazer a montagem toda, junto de todas as partes aqui da centopeia. Então, vamos deixar agora já reservado o corpinho e a cabeça, e vamos agora fazer as patinhas, que será com a mesma cor que nós usamos para fazer aqui a cabecinha. Ó, então, eu já iniciei aqui a patinha fazendo um anel mágico, 6 pontos baixos no anel mágico, fechei e fiz a segunda carreira com aumento por todos os pontos, ficando com 12 pontos baixos. Agora, nas carreiras, nas próximas 7 carreiras, nós vamos fazer apenas pontos sobre pontos. Serão 7 carreiras aqui, com 12 pontos baixos cada uma. Então, eu vou fazer aqui, ó, apenas ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuições. Posso colocar o marcador aqui no começo, pra gente poder marcar as carreiras retas. Ó. E vamos fazendo, terminando aqui esta carreira que já iniciamos, começamos a próxima, até completarmos 7 carreiras retas. Então, eu vou fazer aqui as 7 carreiras e volto com vocês. Já fiz aqui as 7 carreiras, então, vou entrar aqui no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Alongo o meu fio, deixando ele bem grandinho pra gente poder fazer a costura. E já posso cortar. Terminando de fazer essa patinha, você vai fazer mais 9 iguais a essa. Nós vamos precisar de um total de 10 patinhas iguais a essa. Então, terminando essa, você vai fazer mais 9. Aí, a hora que a gente for fazer a costura, fazer a montagem, nós colocamos um pouquinho de enchimento e costuramos elas na peça. Mas daí, a gente vai fazer junto isso no final. Agora, ainda com o fio marrom, nós vamos fazer as anteninhas da centopeia. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial e vou fazer aqui um cordão com um total de 12 correntes. Então, eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 correntes. Vou pular esta primeira corrente
vim aqui na segunda e dentro desta segunda corrente, eu vou colocar 6 pontos baixos juntos. Então, eu já coloquei 2, coloco 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, para cada correntinha aqui que sobrou, eu vou colocar apenas uma corrente, até chegar ali no final, um ponto baixo, perdão. Vamos colocando aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha que sobrou aqui do nosso cordão de 12 correntes. Continuo aqui, já tô chegando no final. Ó, agora, meu último ponto baixo. Fiz aqui o último ponto baixo, vou voltar aqui na mesma e fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, alongar o meu fio e já posso cortar. Aqui não precisa deixar muito comprido, não. Terminou essa, é só fazer mais uma igualzinha a essa, que daí serão já as duas anteninhas da centopeia. Bom, então, eu comecei aqui agora os enfeites da centopeia, tá? Então, nós vamos colocar um chapéuzinho nela. E eu comecei aqui o chapéuzinho com o tom de rosa mais escuro, fazendo anel mágico, 6 pontos baixos. E aumento por todos os pontos, como nós fizemos no início de todas as partes da centopeia até agora. Então, agora, para essa segunda carreira, nós vamos seguir com o mesmo padrão. Esta próxima carreira, que é a terceira, nós vamos fazer de um ponto e um aumento por toda a carreira. Nós vamos fazer essa sequência até o final, ficando aqui com 18 pontos. Então, vamos lá, fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e, em seguida, fazemos o aumento. Nós vamos trabalhar essa sequência por toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, ficando no final dela com 24 pontos baixos. Bom, já terminei aqui a minha carreira de 2 pontos e um aumento. Agora, nas próximas 5 carreiras, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 5 carreiras retas, onde não faremos aumentos e nem diminuições. Aqui no comecinho, como sempre, a gente pode colocar um marcador, tá? Para nós podermos contarmos que as carreiras retas que vamos trabalhar, e a partir dele, esta aqui, ó, a próxima que a partir dele é a primeira carreira reta. E nós vamos fazer até completarmos 5 carreiras, não fazemos aumentos e nem diminuições. Então, eu vou terminar as minhas aqui e volto com vocês. Bom, aqui eu já fiz as 5 carreiras retas, e agora, ó, vejam bem, aqui nós temos 2 alcinhas do ponto. Temos aqui uma de fora e uma de dentro. Nesta carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas esta alcinha aqui de fora. Então, nós vamos trabalhar aqui uma sequência de um ponto e um aumento, pegando apenas as alcinhas de fora. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira, pegando um ponto e fazendo no seguinte um aumento. Eu vou trabalhar desta forma até o final, e quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho da minha carreira, eu volto pra gente continuar. Já finalizei aqui a minha carreira, lembrando que eu fiquei aqui nesta carreira com 36 pontos. Agora, a carreira de número 11 e a carreira de número 12, nós faremos apenas de ponto sobre ponto. Serão 2 carreiras com 36 pontos baixos cada uma. Não teremos aumentos e nem diminuições. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto com vocês.
Agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar mais uma carreira de aumentos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo eu faço um aumento. Esta será a nossa sequência por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento, fazendo assim até o final. Vamos agora para a última carreirinha aqui do chapeuzinho, vai ser uma carreirinha de acabamento. Então, nós vamos entrar aqui, ó, no próximo ponto, e nesse mesmo ponto, nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos, ó. Coloquei 2, coloquei 3. Entro no próximo, faço um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo. Serão 2 pontos baixíssimos para cada pontinho aqui dos 2 seguintes. Aí, então, venho no próximo, mais 3 pontos baixos juntos. 2, 3. Nos 2 seguintes, 2 pontos baixíssimos, um para cada ponto. No seguinte, 3 pontos baixos. E no seguinte, 2 baixíssimos, um para cada de base. E vou fazer somente esta repetição até o final da minha carreira. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base e 2 pontos baixíssimos, um para cada dos 2 pontos seguintes. E vai ficando assim, ó. Então, nós vamos fazer aqui este acabamentinho por toda a carreira, chegando aqui no final, já posso arrematar o meu fio e cortar a sobrinha. Bom, agora, utilizando o fio branco, nós vamos apenas fazer um detalhe pro chapeuzinho, que vai ser essa mesma florzinha que eu já coloquei aqui, ó, com o rosinha mais clarinho. Então, nós vamos começar ela aqui fazendo um anel mágico. E já contando com esse nozinho do anel mágico, nós vamos fazer 2 correntes. Então, aqui eu só preciso fazer mais uma. Laço aqui o meu fio e faço um ponto alto. Novamente, faço 2 correntes. Venho aqui pro meu anel mágico e faço um ponto baixíssimo. 2 correntes. Faço um ponto alto. Novamente, 2 correntes, volto no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer essa repetição até ficarmos aqui com 5 pétalas, ó. Já fizemos 2, agora nós vamos fazer mais 3. Bom, então, aqui eu já estou finalizando a última pétala da minha florzinha, fiz as 2 correntes. Volto dentro aqui do anel mágico, faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente, o meu fio já tá cortado, então eu posso puxar. Aqui eu termino de fechar o meu anel mágico para minha florzinha ficar bem fechadinha. Ó, aperto aqui também onde eu fiz a correntinha. E depois, usando esses fiozinhos aqui, ó, que sobrar, a gente pode já tá colocando ela aqui no chapeuzinho. Mas antes de colocar, eu vou fazer aqui o miolinho. Então, como essa daqui eu fiz branca, eu vou pegar aqui, ó, já passei um pedacinho de fio no tom rosa, esse é o tom mais clarinho do rosa. Passei aqui pela minha agulha de tapeçaria e vou fazer o seguinte, aqui, ó. Pelo avesso aqui da minha florzinha, eu vou entrar bem no miolinho e vou trazer aqui a minha agulha pra cima e vou puxar, deixando um pedacinho de fio aqui, ó, aqui atrás. Então, eu vou posicionar a minha agulha aqui no pezinho da onde tá saindo aqui a minha linha e vou dar aqui, ó, umas 3 voltinhas na linha aqui, pela minha agulha. Então, as 3 voltinhas... Vou voltar aqui por dentro do mesmo lugar da onde eu entrei e vou puxar. Assim, ó, vai formar aqui
o miolinho da flor. Olha só como fica, bem simples de fazer, tá? Então, aí, a nossa florzinha já vai estar pronta, eu posso cortar aqui esse excesso de fio. Corto aqui o excesso de fio, posiciono aqui aonde eu quero que ela fique, e com a agulha de crochê mesmo, eu entro aqui, ó, por trás dos pontinhos e puxo o meu fio pra dentro aqui do chapéuzinho. Passei todos os fios aqui pra dentro, é só dar uns 2 nozinhos e a flor já tá bem presinha aqui, tá? E não tem segredo. Então, eu vou terminar aqui e a gente já vem com a montagem da nossa centopeia. Bom, então, nós vamos agora começar com a parte da montagem da nossa centopeia, tá? Como eu falo em todos os outros vídeos que tem de amigurumi aqui no canal, as costuras são feitas sempre iguais. Nós vamos posicionar a peça aqui, onde a gente quer que ela fique, ó, no caso, a cabecinha tem que ficar centralizada aqui, ó, com o meio do corpo e a cabecinha aqui centralizada. Se for necessário, pode estar colocando os alfinetes para deixar ela bem presinha aqui no lugar. Pode colocar o tanto de alfinete que você achar que for necessário, ó. Porque aí ela vai ficar aqui presa e a gente faz a costura com ela aqui bem firminha. Olha só como é que ela tá aqui, tá? E aí, você vai posicionando ela até ela ficar aqui bem centralizada. Com as patinhas não vai ser diferente também, tá? Nós vamos posicionar, colocar um pouquinho de enchimento nela aqui, ó. Ela é bem pequenininha, não vai muito enchimento. Então, a gente vai colocar o enchimento nela aqui. Aí, colocamos o tanto que a gente quer, nós vamos posicionar as patinhas aonde a gente quer que ela fica. Vamos posicionar todas as patinhas. Você vai fazer aí de uma forma que você acha que fique melhor pra você. Ou você coloca todas com alfinete e depois vem passando a costura, ou você pode estar colocando uma de cada vez também e já fazendo a costura dela, tá? Então, eu vou explicar aqui como é feita a costura. A mesma costura que nós vamos fazer aqui na cabeça são as costuras que nós vamos fazer para prender também as patinhas. Ó, então, eu já passei aqui aquele fio que a gente deixou bem maiorzinho aqui da cabeça para poder costurar ela no corpinho. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. A minha linha tá saindo aqui da cabecinha dela e a nossa costura é sempre a mesma. Nós pegamos aqui, ó, vou voltar no ponto da onde que tá saindo e pegar um ponto próximo da cabeça. Ó, e vou costurando. Vejo se ela tá bem certinha, a gente vai sempre olhando isso. Ó, da mesma forma que ela tá presa aqui com o alfinete, é como nós vamos fazer aqui a costura. Pego um ponto da cabeça e pego o outro ponto aqui da parte do corpinho. E vou puxando e vou costurando, ó. Continuo da mesma forma. Não tem segredo, é uma costura simples, eu sempre falo. A única coisa que você precisa é ter paciência, porque às vezes os pontos são bem chatinhos de pegar, e você tem que pegar sempre o ponto certinho para ela não ficar torta. Tá? Então, ó, então nós vamos costurando assim, ó. Ela já vai ficando presinha aqui no corpo, olha só. Ela vai ficando assim. E você vai fazendo e vai puxando, que esse fio da costura, ele praticamente vai sumir. Então, eu vou fazer desta forma por todo a volta aqui do pescocinho, até prender toda a cabeça no corpinho da centopeia. Bom, já finalizei aqui a minha centopeia, já costurei todas as perninhas, costurei a cabeça.
o chapéuzinho e também aqui as anteninhas. As anteninhas é a mesma coisa que nós fizemos com as florzinhas, tá? Você passa as duas alcinhas que sobraram do fio pelo chapéuzinho aqui e é só dar os 2 nozinhos atrás e cortar o fio. O chapéu, usando aquela alcinha que sobrou da carreira que a gente usou apenas uma alcinha, você faz a costura dela pegando um pontinho do chapéu e um pontinho da cabeça, da mesma forma que expliquei aqui do pescocinho, tá? E aí, o resultado foi esse. Vou deixar a foto para vocês verem certinho como foi que ficou. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.